Salve, salve, torcedor palmeirense, torcedor dos clubes, sejam muito bem-vindos a mais um pós-jogo aqui entre Palmeiras e Vasco desta vez. Palmeiras 1-0 em casa, o Palmeiras conseguiu uma vitória em cima do Vasco e segue na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, não deixando o Botafogo escapar ainda mais, né? Jogo contra o Vasco muito difícil, o Vasco veio com uma proposta muito clara no jogo, né, de se defender, então ele marcou ali o que a gente chama de âncora, né? Ancorou o time ali atrás e tentou explorar alguns contra-ataques. E deu para perceber que foi muito bem. Acho que o Vasco mostra uma progressão defensiva muito boa, porém, ofensivamente, o Vasco muito ruim, né? Chegou até a ter algumas chances durante o primeiro tempo, mas no segundo tempo, realmente, o Vasco nem chegou a assustar o Palmeiras. A gente vai falar do jogo um pouquinho, falar das notas dos jogadores, comentar alguns pontos importantes. Então, você aí que está chegando aí, muito obrigado. Deixa o like, por favor, e compartilha com seus amigos palmeirenses para vocês aí debater esse futebol comigo, tá? Então comenta aí embaixo, por favor, o que você achou da partida, pode comentar aí se você discorda de mim ou não, e por aí vai, tá bom? Primeiro tempo eu fiz até um vídeo reclamando muito do Arthur, principalmente, porque o Palmeiras teve muita dificuldade no primeiro tempo, porque na minha opinião, o Palmeiras não teve a capacidade individual de jogadas, cara. O Palmeiras não realizou dribles, o Palmeiras não conseguiu ir pra cima dos jogadores, e eu tava achando o Arthur muito desconfiado no jogo. O Arthur não é o mesmo Arthur que a gente viu no Bragantino, até porque o Palmeiras é uma equipe maior que o Bragantino, tem um peso maior, a gente sabe disso, né? E o Arthur sempre tem a primeira opção, o passe, e nunca o drible, né? E a gente sabe que o Arthur ele faz a diferença driblando, né? Isso ficou muito claro no segundo tempo, quando o Arthur começou a pegar a bola e ir pra cima do adversário, ele criou algumas boas jogadas, criou um bom passe, ele criou alguma coisa. Mas até o momento estava muito difícil. Até o primeiro tempo faltou essa individualidade do Palmeiras. O Palmeiras até teve alguma chance ou outra, mas acabou não conseguindo fazer o gol no primeiro tempo, com uma dificuldade enorme, né? Acabou tomando um gol aos 19 minutos do Paulinho, um golaço, né? Que não valeu, estava impedido. E depois o Palmeiras começou a criar algumas situações, mas ainda estava muito difícil, estava muito difícil. O Vasco fechado lá atrás estava complicado. A entrada do Breno Lopes deu mais movimentação ao ataque do Palmeiras, ele jogou mais aberto. O Dudu fazia muito por dentro ali e o Breno Lopes ficava mais aberto e o Piquerez cortando para dentro. É, e essa falta de drible, eu achei assim que o Palmeiras pecou bastante nesse primeiro tempo. O Palmeiras tem muita dificuldade quando joga contra um time muito recuado, é natural ter essa dificuldade, né? Mas aí precisa é, ter nossa individualidade. E a nossa individualidade apareceu no gol do Veiga, um gol de falta, um golaço de falta. Bateu muito bem, que é essa diferença que para quem tem um Veiga no time, né? O Palmeiras tem esse jogador de qualidade e isso dá muita diferença no jogo. É claramente isso, né? Isso decide uma partida. Um cara que tem Veiga, um cara que tem Gomes, um cara que tem Rony, são jogadores decisivos e isso é muito importante. Sinceramente, eu achei que se não fosse o gol do Veiga de falta, o Palmeiras iria conseguir construir sim. O Palmeiras estava começando uma crescente, teve volume de jogo, só estava faltando ser efetivo, principalmente nesse último passe, né? Mas para vocês terem uma ideia, esse gol do Veiga foi tão bonito, né, que o Palmeiras não fazia gol há mais de 100 jogos, gol de falta, né? O Palmeiras não fazia mais. O último, se eu não me engano, foi pela Libertadores contra o Oriente Petroleiro. Então faz muito tempo, um ano e meio mais ou menos, que o Palmeiras não fazia um gol de falta. Então esse dado é muito importante para você ver a capacidade que o Veiga tem. A gente tinha o Gustavo Scarpa que batia muito bem falta, hoje o Veiga substitui muito bem o Scarpa nessa cobrança de falta, apesar que eu achar o Scarpa ainda melhor nesse quesito do que o Veiga, né? Outro dado importante é que o Palmeiras está 5 jogos sem sofrer um gol. Se vocês lembram, quando foi a última vez, foi Palmeiras 1, Fluminense 2. Foi o jogo que o Palmeiras sofreu gol pela última vez. Foi no dia 5/8, 5 de agosto. A gente está fechando quase o mês de agosto e o Palmeiras não sofreu gol mais. Foram Palmeiras e Atlético Mineiro, foi 0-0. Palmeiras e Cruzeiro foi 1-0. Palmeiras e Cuiabá foi 2-0 para o Palmeiras. E Deportivo Pereira e Palmeiras 4-0. Né? Palmeiras e Vasco agora 1-0. Então são 5 jogos que a nossa defesa vem funcionando bem. Isso me deixa muito contente, porque o trunfo do Palmeiras tem sido isso. Talvez não somos um ataque de muitos gols, né, de dar show, mas somos um time muito efetivo e defensivamente muito seguro, né? O Vasco praticamente não teve situações de perigo além do gol que ele fez, que foi anulado, né? No segundo, só no final ali que o Vasco foi pro desespero e tentou uma pressão em cima do Palmeiras ainda, mas não me chegou a colocar dúvidas que o Vasco iria conseguir esse gol, esse segundo gol, esse gol de empate, perdão, né? Achei que no segundo tempo o Arthur acordou bem pro jogo, né? O Arthur começou a ir pra cima, começou a jogar bem, jogou muito bem.
foi pra cima, acordou, né? E fez a individualidade dele prevalecer, fez boas jogadas, ele cruzou uma bola pro Rony ali, o Rony de cabeça, cabeceou errado, mas quase fez o gol o Rony, né? Fez uma boa partida também, esforçado. A gente vai falar nas notas depois. Mas basicamente é isso, pessoal. O Palmeiras, sinceramente, eu acho que o Palmeiras enfrenta suas dificuldades como todo time, mas tem uma segurança muito grande e uma imposição, inclusive física, né? Você vê que o Vasco, no segundo tempo, ali pro final, ali depois dos 30 minutos, o Vasco tava morto, 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 morto. O jogador do Vasco tava muito cansado. E os do Palmeiras correndo. Correndo que é uma beleza, e isso mostra uma superioridade até questão física mesmo, né? Eu achei que o Fabinho entrou muito bem no jogo. O Fabinho com passes verticais, muito consciente na partida. Eu gosto do Fabinho, acho que merece mais chances. Sempre falei isso, que merece muito mais chances. E eu acho que outros jogadores também merecem chances. Até o Luan entrou bem, vocês viram? Né? No final ele quase deu uma luanzada ali, mas entrou bem no jogo. O Luan tomou aquele amarelo, tá fora contra o jogo do Corinthians. Mas o Luan entrou bem no jogo. O Flávio Lopes, se esforçar, também entrou bem. Eu acho que às vezes o Abel Ferreira é o recado que o Abel Ferreira sempre manda, né? É que realmente o banco do Palmeiras é sofrido um pouco para mudar, né? É... Pra vocês terem uma ideia, quem não entrou no jogo foi o Lomba, o Vanderlan, Gustavo Garcia, o Kaique, o zagueiro, o Jailson, Kevin e Hendrick. É difícil contar com mais jogador que isso, né? O Palmeiras não conta. Eu quero ver muito o Kevin jogar, né? Queria ver um pouco mais do Hendrick também. Achei que o Abel demorou muito para colocar o Luan e o Flávio Lopes. Mas é a estratégia do Abel, ele sabe o que tá fazendo, não tem como a gente questionar isso. Mas não muda, né? O Abel não muda. Quer mudança no time, quer ver a piazada jogar, mas ele não muda. O Luan volante foi até engraçado, cara. O Luan jogando de volante até jogou bem. Teve algum inspirado ali, mas pelo amor de Deus, né? Um jogo assim que, sinceramente, vendo a situação que o Vasco passa, né, do zona de rebaixamento, é muito claro que o psicológico do time do Vasco é muito afetado. O Palmeiras fez o primeiro gol, o Vasco sentiu muito mesmo depois do gol. Um golaço de falta do Veiga, o Vasco não conseguiu produzir nada, desanimado, cabisbaixo os jogadores do Vasco. Não acho que o Vasco, no papel, tem um time tão ruim, mas tem jogadores ali que não estão rendendo do Vasco, né? Impressionante, cara. Impressionante como tem jogador ali que não rende. Como o Gabriel Peck, esse Aureliano é bom jogador também, e tá muito abaixo, né? O Alex Teixeira. O Alex Teixeira deu 2 piques no jogo, tava morto, cara. Eu sei que ele tá voltando, acho que ele teve lesão, né? Mas acho que esse Ramon Dias é um bom técnico também. Ajeitou bastante a defesa, mas ele não mudou no time também do Vasco, cara. Ele não fez substituições também no Vasco. Eu não sei que fez 4 só, né? Não colocou o Rossi, não colocou o Marlon Gomes, né? Jair na reserva. Eu sei que esses jogadores talvez não estão entregando tudo que deve, mas foi um domínio total do Palmeiras. Foi um domínio total mesmo. Achei até que o Palmeiras poderia ter ampliado o placar. Beleza, pessoal? Então, antes das notas, vamos falar que o Palmeiras está com 21 jogos, 11 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. 37 gols o Palmeiras chegou. Como não tomou gol, continua no 17. O Palmeiras chega aos 40 pontos e segue 11 pontos do Botafogo. Eu tô percebendo, assim, uma coisa interessante. O Palmeiras abriu 4 pontos de diferença do Grêmio e 4 pontos do Flamengo. O Grêmio tem um jogo a menos. Mas eu acho que vai chegar um momento do campeonato que o Palmeiras pode até se desprender desse grupo aí da Libertadores e começar a perseguir o Botafogo. Eu acho que isso vai acontecer. O Botafogo muito bem, uma vitória maiúscula hoje sobre o Bahia, me surpreendeu bastante o Botafogo. E tá difícil de pegar eles, mas é assim. Era esperada a vitória deles já. A gente vai ter que torcer nesses jogos difíceis aí pro Botafogo dar uma tropeçada ou outra. Beleza, pessoal? Outros resultados agradou bastante no torcedor palmeirense, né? O São Paulo perdeu, o Corinthians empatou e o Santos perdeu também. Na zona de rebaixamento, a situação bem complicada do Curitiba, hein? Perdeu mais uma vez, mais uma derrota do Coxa frente ao Fortaleza. Apesar que o América teve uma sobrevida, ainda estão bem distante ali da zona de rebaixamento. E o Santos também muito mal, né? O Santos, Vasco muito mal. Mas o Bahia também corre sério risco, na minha opinião. Até o Corinthians e o Inter ali correm um sério risco. Inclusive o Cruzeiro. Eu acho que ali pra cima, do Cruzeiro pra cima, que tem o São Paulo com 28 pontos. Acho que ninguém corre risco ali. Para Cuiabá, São Paulo, acho que não corre risco. Lógico, tem muito campeonato pra frente ainda, tem que torcer para esses times aí, eles torcem para até fazer 40 pontos logo de uma vez para escapar logo do rebaixamento. Mas é isso, pessoal. Vamos para nota. Eu vou dar nota pro Everton. O Everton teve uma falha no gol que foi anulado do Vasco, mas não teve
mais problemas, né? O Everton é um goleiro muito seguro, dificilmente acontece isso com ele. Vai ganhar um 7, muito bem. O nosso Everton. O Piquerez, Murilo, Gustavo Gomes e Mike vai ganhar 7 também, seguro, tranquilo. Gabriel Menino e Richter Rios também 7. O Dudu, até quando jogou razoavelmente, vou dar um 6 pro Dudu, né? Eu espero mais dele. O Veiga vai ganhar. O Veiga, sinceramente, hoje foi um jogo que eu gostei muito do Veiga. Ele teve muita movimentação, ele correu o jogo inteiro, ele se movimentou, ele marcou. Mereceu mesmo. Vou dar um 9 pro Veiga, porque fez um golaço de falta. O Arthur, o primeiro tempo eu daria 0 pra ele. Eu não gostei do primeiro tempo do Arthur. No segundo tempo ele melhorou, jogou bem, vou dar um 6 também pro Arthur. E o Rony, 6 também, pelo esforço, pela chance que ele teve, desperdiçou. Mas é isso. E o Abel Ferreira, eu vou dar um 7 pro Abel Ferreira. Eu queria que ele mexesse um pouco antes no time, mas não dá pra gente exigir muito. Breno Lopes, Marcos Rocha e Fabinho, Luan, Flaco Lopes, todos vão ganhar aí a mesma nota, que é uma nota 6, que jogaram muito bem, realmente. Tá na média ali, tá bom. Não influenciaram tanto. O Breno Lopes é o Breno Lopes, eu sempre falei isso pra vocês, não dá pra esperar mais que isso. E é isso, pessoal. Palmeiras realmente fez uma partida muito boa. Estaremos quarta-feira aqui para fazer o pós-jogo contra o Deportivo Pereira. E a gente espera que o Palmeiras poupe alguns jogadores, porque final de semana que vem tem Palmeiras e Corinthians, o derby. Então o Palmeiras deve poupar um pouquinho o Deportivo Pereira, porque tá 4-0 e confio muito nessa garotada. Queria ver muito o Kevin jogando. Tá bom, pessoal? Valeu a todo mundo aí. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima e fui.